Em 4 de dezembro de 2016, um homem chamado Edson Madison Welch se despediu da sua família, dirigiu por 6 horas até Washington DC e, quando chegou no seu destino, uma pizzaria chamada Comet Ping Pong, disparou 3 vezes contra o estabelecimento. Edson carregava consigo uma R-15 semiautomática, uma escopeta e uma pistola, todas carregadas. Ele foi preso em flagrante. Quando perguntado por que tinha feito isso, o homem respondeu que tinha de investigar por conta própria um boato que estava circulando no Twitter na época. A pizzaria estaria envolvida com prostituição infantil e tráfico internacional de menores. E não só a então candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, seria chefe desse esquema, como vários outros membros da alta cúpula do Partido Democrata estariam envolvidos no caso. E esse boato realmente tinha tomado proporções gigantescas. Tudo começou quando o diretor do FBI resolveu reabrir uma investigação a respeito dos e-mails privados de Hillary enquanto secretária de Estado, pois um dos computadores que faziam parte dessa investigação pertenceu também a um congressista chamado Anthony Weiner, que estava sendo acusado de enviar fotos íntimas a uma menor de idade. 2 dias depois, um post no Twitter já estava associando Hillary à prostituição infantil e tráfico internacional de menores. O post foi compartilhado mais de 6.000 vezes em uma semana. O boato continuou se espalhando, até contas da extrema-direita americana associarem Hillary àquela pizzaria em Washington sem nenhuma prova concreta. O congressista que foi acusado de assediar virtualmente uma menor de idade foi julgado e preso, mas nenhuma prova foi encontrada que ligasse Clinton às acusações que estavam sendo feitas a respeito dela. Ainda assim, mesmo depois do atirador ter se rendido no dia do atentado por não ter encontrado nenhuma prova do que estava indo investigar, ele não se convenceu de que as alegações fossem falsas. Várias contas que acusavam Clinton de chefiar esse esquema terrível também não se deram por vencidas, mesmo com uma investigação policial que mostrava que as acusações não tinham nenhuma evidência concreta. Na verdade, para muitos, o atentado e a investigação policial foram evidências a mais para se acreditar nas denúncias. Diversos usuários na internet alegaram que a investigação e o atentado foram armados, justamente para alegarem que nada estava acontecendo na pizzaria e abafarem o caso. Esse caso, batizado de Pizzagate, é um claro exemplo de como somos influenciáveis e de como nossas certezas podem escalar e nos descolar completamente da realidade. Mas como isso é possível? Como seres tão inteligentes, capazes de construir arranha-céus, quebrar átomos, sequenciar genomas, podem acabar acreditando em factoides tão distantes da realidade? Hoje, veremos o poder que os símbolos que criamos têm sobre nós. Francis Bacon, cientista, filósofo e uma das principais mentes por trás da Revolução Científica, escreveu em seu livro Novo Órgão: a compreensão humana não é um exame desinteressado, mas recebe infusões da vontade e dos afetos. Disso se originam ciências conforme a nossa vontade, pois o homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Inúmeras são as maneiras e às vezes imperceptíveis pelas quais os afetos colorem e contaminam o entendimento. Com essa afirmação longa e com palavras difíceis, Francis Bacon estava reafirmando um princípio que surgiu na Revolução Científica e que nos ajuda a fazer ciência até hoje: aceitar e reconhecer o quão enviesado é o julgamento humano e então recorrer à segurança de testes empíricos, que são feitos e refeitos diversas vezes a fim de se encontrar um erro. Pois é assim que a ciência avança, procurando erros no conhecimento humano já produzido. E por isso é a corrente de pensamento que mais chega perto de descrever a realidade à nossa volta. Não à toa, todos os avanços materiais como a exploração e modificação da realidade à nossa volta foram feitos graças ao avanço do conhecimento científico. Ao aceitar o instinto natural do homem de julgar a realidade à sua volta com preconceitos embutidos, os cientistas e filósofos da Revolução Científica estavam tentando fugir dessa característica inata da nossa espécie. Eles estavam tentando eliminar esses símbolos que todos nós possuímos nas nossas cabeças e que influenciam diretamente a maneira que enxergamos o mundo. Uma vez, um professor de história que tive no colégio comentou que a história é guiada pelos símbolos e não pelos fatos. É claro que essa afirmação é de certa maneira um exagero, mas se pararmos para pensar, nem tanto. Quem decide os rumos da história são homens e mulheres ao redor do mundo que nasceram em um contexto cultural, intelectual e temporal específico, e suas opiniões não são baseadas só por fatos. Na verdade, quase nunca. Até porque, por mais que alguém tenha a mais certeira interpretação da realidade, ela ainda é uma interpretação. É uma interpretação que não é limitada só pelos nossos vieses, mas também pelos nossos sentidos e cognição, o que significa que a nossa própria biologia nos limita a perceber e interpretar o mundo ao nosso redor. Criar esses símbolos não é de todo mal.
Na verdade, a nossa espécie começou a usar esse recurso para facilitar o aprendizado e assim fazer associações de maneira mais rápida e eficaz. Conforme o nosso nível de cognição foi ficando cada vez mais apurado para entender cada vez melhor esses símbolos, a forma como o Homo sapiens enxergava a realidade também foi ficando cada vez mais refinada. Contudo, quando essas associações são promovidas por instituições que parte da população segue fielmente, como a religião, essa influência pode ser perigosa, como ocorreu aqui no Brasil no século XVI. A Igreja Católica propagou a ideia de que os nativos americanos não possuíam alma. Ela desumanizou a população local e tornou quase que banal para os europeus cristãos matar os índios, que viviam sob um símbolo muito valioso para os invasores, as terras das Américas. Assim, o resultado não poderia ter sido diferente. Ocorreu um verdadeiro genocídio dos povos originários das Américas, onde dezenas de milhões de indígenas foram assassinados. Outra situação em que símbolos são extremamente perigosos é quando lideranças políticas usam de notícias falsas para promover o ódio e assim ganhar apoio popular através do medo, criando assim um inimigo a se combater que não existe. Um exemplo histórico marcante em que isso foi fundamental para se destruir uma democracia de dentro para fora foi o uso incessante de propagandas falsas realizadas pelo Partido Nazista na Alemanha no século passado. O próprio Hitler confessou. Em Mein Kampf ele afirmou: por meio de mentiras astutas repetidas incessantemente, é possível fazer com que as pessoas acreditem que o céu é o inferno e o inferno é o céu. Quanto maior a mentira, mais fácil se acreditará nela. E assim, instaurou um regime ditatorial no coração da Europa, iniciou a Segunda Guerra Mundial e promoveu um dos acontecimentos mais tristes da história da humanidade com o Holocausto, matando mais de 6 milhões de judeus. Atualmente, com a internet, nós precisamos ser ainda mais cuidadosos com tudo que lemos. Uma vez que no mundo digital qualquer pessoa consegue falar sobre qualquer assunto, nós conseguimos achar justificativas e explicações para qualquer coisa que queiramos acreditar. Dessa maneira, temos que estar sempre extremamente atentos para se as respostas que encontramos não são apenas reafirmações dos símbolos que possuímos conosco, em vez de serem aquilo que está realmente acontecendo. E essa situação ficará ainda mais delicada com o avanço de tecnologias que envolvem deepfake e inteligência artificial. Além disso, símbolos já embutidos no imaginário coletivo sempre dificultaram o avanço da ciência ao longo do tempo. Um exemplo que nos ajuda a entender de maneira clara como isso pode acontecer foi o que aconteceu com um médico hungariano chamado Ignaz Semmelweis. Em 1846, em uma época em que sequer sabíamos sobre a existência de micro-organismos, Ignaz foi alocado à primeira clínica obstétrica do Hospital Geral de Viena. Mas já nos primeiros meses, Semmelweis notou que alguma coisa estranha estava ocorrendo naquele hospital. Lá, haviam 2 clínicas obstétricas, e a primeira, onde Ignaz trabalhava, apresentava uma taxa em que 10% das mulheres que davam à luz morriam por febre puerperal, uma febre forte e perigosa que é causada por infecções na hora do parto, enquanto na segunda clínica a taxa era de somente 3 a 4%. A fama da primeira era tão ruim que muitas das mulheres imploravam de joelhos para serem realocadas para a segunda, pois muitas delas acreditavam que a primeira clínica era amaldiçoada, mas Semmelweis não acreditava em maldições. Ele sabia que alguma coisa devia estar causando aquelas mortes e que essa causa misteriosa poderia ser resolvida. Ignaz ficou 1 ano tentando resolver esse mistério, até que em março de 1847, um de seus colegas morreu com sintomas muito parecidos com o de febre puerperal, depois de um corte acidental durante uma autópsia. Então Semmelweis teve uma realização que mudaria o mundo. Ele ligou a morte do seu amigo com o fato de que os obstetras da primeira clínica regularmente atendiam as pacientes logo depois de realizarem autópsias. Dessa maneira, Semmelweis concluiu que o que causava febre puerperal deveriam ser partículas cadavéricas que eram transportadas pelas mãos dos médicos. Assim, Ignaz começou a exigir que os médicos da primeira clínica lavassem as mãos regularmente e principalmente após as autópsias. Como consequência, as mortes por febre puerperal despencaram e rapidamente a maldição da primeira clínica tinha chegado ao fim. Mas logo Semmelweis descobriria uma outra maldição. Ao final de 1847, ele e seus estudantes já estavam publicando essa grande descoberta nas maiores revistas médicas do mundo, e Ignaz estava aliviado e esperançoso, acreditando que estava prestes a revolucionar o mundo médico e a salvar incontáveis vidas de mulheres e recém-nascidos. Mas logo esse sonho foi arruinado pela segunda maldição que Ignaz viria encontrar: a maldição dos símbolos na cabeça dos homens. A proposta de Ignaz, por mais que tivesse toda a corroboração possível de evidências, testes, resultados, não foi aceita pela comunidade médica. Isso porque os médicos da época não aceitaram que a causa das mortes poderia vir de suas próprias mãos. Essas ferramentas tão importantes até então só conhecidas por curar e ajudar pacientes. Diferente da primeira maldição que encontrou, Semmelweis não foi capaz de resolver a segunda.
Ele seguiu sua vida extremamente frustrado, até que depois de 18 anos teve um colapso nervoso e foi levado a um hospital psiquiátrico, onde morreu 2 semanas depois de ser espancado por guardas nesse mesmo hospital. Ignace Samuels foi um grande homem que salvou incontáveis vidas, mas que poderia ter salvado incontáveis mais se os médicos da sua época não estivessem cegos por crenças e ideias pré-concebidas. Ao longo de toda a história, sempre fomos capazes de olhar para o passado e pensar em quão estúpida foi a tal sociedade em tomar tal atitude. E não tem nenhuma razão para pensar que com a gente será diferente. Os exemplos que eu dei podem parecer distantes e absurdos, mas eles seguem acontecendo. Nós ainda seguimos com o genocídio dos povos originários da América. A religião ainda dita quem vive e quem morre para muitas pessoas, assim como massas são levadas a acreditar em absurdos por figuras políticas, e muitas pessoas ainda desacreditam em fatos científicos por conta de crenças que possuem. Mas então qual seria a solução para finalmente quebrar essa maldição? Bom, eu faço como os cientistas e filósofos do século XVIII e me apego ao método científico e ao ceticismo da ciência, pois, mais uma vez, foram essas ferramentas que nos ajudaram a construir arranha-céus, quebrar átomos, codificar genomas e muito mais. Uma sociedade mais cética e com melhor entendimento da importância de seguirmos a ciência não é só mais ética e segura, como também mais justa. Ao não enfrentarmos esses símbolos que todos nós carregamos, nós reafirmamos diariamente diversas práticas que põem diretamente em risco a vida de diversos seres vivos ao redor do mundo, incluindo a de humanos. Quais dos símbolos que você carrega você está disposto a enfrentar a fim de tornar esse mundo um lugar melhor? Obrigado por assistir e tenha um bom dia.